Vidas com História. Por ocasião das festas de Santo António em Lisboa, José Cid deu uma entrevista no final de um concerto de 2 horas na freguesia de Alvalade ao Vidas com História. O rei do rock sinfónico e progressivo é a rebeldia, inovação poética e estética. É uma figura ímpar, aristocrata de nascimento e criativo por natureza. Foi censurado, premiado, controverso e continua a reinventar-se sem filtros. Só reforça a aura de provocador elegante. Olá, José Cid. José, se voltássemos ao miúdo que nasceu na chamusca, o que é que ele queria ser? O que eu queria era chatear os meus pais e fazer aquilo que eu queria fazer e eles não me deixavam. Portanto, eu só podia ser aquilo que eu queria ser. Eu nasci num ambiente de contradição. Não foi só os meus pais, foi 80% da família, toda à volta, as primas, as tias velhas, então essas pareciam bruxas, de volta. E eu lutar contra essa gente toda, até de repente emancipar-me e de repente dizer, ficam vocês na vossa opinião, eu vou na minha. Só que eu tive uma irmã mais velha, 12 anos que eu, que me adorava e que me disse, o menino tem uma voz linda, faz músicas lindas, não desobedeça aos pais, não obedeça, cante, escreva os poemas que escreve, canta as músicas que canta, porque o menino é fantástico. Se tiver que fugir de casa, fugir para a minha casa, porque ela já era casada. Então eu continuei na minha sempre e fui por aí fora. E não foi preciso eu ir para a casa da minha irmã, mas foi ela assim que me apoiou toda a vida de uma forma muito, muito forte. E me disse para eu desobedecer aos pais, e eu desobedeci. Aliás, tinha que desobedecer mesmo, porque eu queria fazer a minha vida é esta, é escrever canções e cantá-las. Depois eu sou um cantor ao vivo, que marca muito a diferença. Os meus concertos são concertos de um cantor que nasceu para cantar ao vivo. E depois tive esse privilégio de aos 83 anos de manter a minha voz toda. Eu estou a fazer uma entrevista que não devia fazer, no final de um concerto eu devia estar caladinho. Muito obrigado. A beber coisas quentinhas. Mas pronto, é isto, é a minha vida e vou continuar a fazê-lo enquanto eu fizer concertos destes, como aconteceram hoje aqui em Alvalade, a loucura total e absoluta, eu não vou parar. Estudou em vários colégios internos e num deles, em Santo Tirso, foi colega de Pinto da Costa, que mais tarde seria o mítico presidente do Futebol Clube do Porto. Como era a vossa relação? Chatinho, caixinhas. Passava os dias debaixo da saia dos padres a dizer, ó chapada, aquele menino bateu-me, ó chapada, aquele menino de mais neira, ó chapada, eu estava a fazer xixi, aquele menino empurrou. Era um conflituoso já naquela altura, não se aguenta. Pronto, morreu, multimilionário, paz à sua alma. Fugir dos colégios internos para cantar e tocar rock era um ato de rebeldia. Claro que era, meus pais tinham proibido em Coimbra eu cantar, na noite de Coimbra, no Clube de Jazz do Orfeão. Os padres sabiam que eu não podia ir, mas não foram suficientemente espertos, puseram o meu quarto no resto de chão do colégio. Era um quarto isolado, era só saltar a janela, pronto, acabou. E adeus, ia para a noite de Coimbra. Passou por Coimbra, pelos cursos de Direito e de Educação Física e até pela tropa. Tudo isto antes do Dom Sebastião. Tinha medo de falhar? Não, eu nunca tive medo de falhar. Eu quis foi arriscar. Medo de falhar nunca tive. Se eu não fizer aquilo que eu gosto mais, e se eu não arriscar, então sim vou falhar e nunca pensei em falhar. A minha carreira teve altos e baixos, mais altos do que baixos, porque acabei por hoje ser o cantor mais premiado sempre da história da música portuguesa, ser o único Grammy Mundial por excelência musical que está em Portugal, ter um álbum nomeado entre os 5 melhores álbuns do mundo, etc, 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 etc. Portanto, e vou continuar a arriscar. Ainda agora eu arrisquei com este tema Ponte nas Ondas, que está apoiado pela Unicef, pela Unesco, e que é um tema muito bom e que não tem tido muita abertura porque não é um troll daqueles que eu também tenho feito, e é uma canção séria na luta contra a xenofobia, contra a ligar todos os povos lusófonos, que é muito importante. Somos 300 milhões de pessoas e
A união faz a força, portanto. Mas vou continuar a chegar, obviamente que sim. Teve um grande acidente em 1970. Como é que se reinventa a visão do mundo perdendo um olho? Eu tenho outro. O Camões também só tinha uma vista e é Camões. Depois disso fiz muito desporto, só com uma vista. Não. Praticamente eu sou professor de Educação Física e fiz todos os desportos, nunca fui bom em nada. Vice-campeão nacional de salto de altura, mas não. Eu fui melhor. Fui campeão universitário de triplo salto, fui campeão universitário de ténis de mesa, mas nunca fui nada especial. Desta parte. Não é modéstia à parte. Eu gostava de fazer desporto e fiz todos os desportos, mas nunca fui bom em um. 10.000 anos depois de Marte é um dos melhores álbuns de sempre do rock progressivo. É uma viagem no mundo irreal. Esse álbum vai sair já em setembro, em vinil, com orquestra sinfónica, e digo-lhe já que é brutal. Eu não estava a acreditar que ia ter uma abertura à orquestra sinfónica. Eu, como músico de rock sinfónico, sempre achei que devia usar instrumentos de rock sinfónico, mellotrons, mugos, sintetizadores, pronto, mas não. De repente, 10.000 anos depois, intervemos em Marte, tocado com a orquestra sinfónica, é qualquer coisa de espetacular. Digo-te, é outra volta no álbum. E vai sair agora em setembro. Vai sair em setembro já. Que memórias guarda do Quarteto 1111? As melhores, mas as melhores mesmo. Continuamos amigos caninos, eu e Tosé, o Michel, o Mike, o Mário Rui Terra, amigos para o resto da vida. O Jorge Hipólito, que era o nosso técnico, amigos de sempre, amigos mesmo. Graças a Deus conseguimos fazer uma banda que terminou não como as outras bandas estrangeiras todas, tudo em tribunal e coisas assim. Nós só nos telefonamos uns aos outros a perguntar como é que estamos e sempre a apoiar. O José Cid está casado com a Gabriela há décadas. O que representa esse amor na sua vida? Estava a cumprir um contrato na Austrália, estava a fazer a lançar um álbum meu em português e em inglês, e de repente estava a fazer a abertura na primeira parte do Man Network, e de repente conheci uma refugiada timorense, apaixonámos, tivemos durante 2 anos um romance tórrido, sempre que eu ia à Austrália, mas depois eu tinha uma filhinha pequenina cá e ela tinha uma filhinha pequenina lá, tivemos 30 anos sem nos vermos e casámos, já somos casados há 15 anos, felicíssimos. Uma guerrilheira, andou ao lado do Xanana e dos grandes generais de Timor, a arma em punho a defender a terra. Foi a primeira mulher que voltou para Timor para fazer a sua própria casa. É uma obra para Gabriel, uma pessoa extraordinária, uma grande mulher de coragem. Estou tramado, tenho que portar bem, sempre, senão ela dá-me um tiro. Houve momentos em que se sentiu esquecido ou subvalorizado? Influenciam-me as pessoas, a minha inspiração é uma inspiração pura, ou o mais pura possível. Não tenho uma notícia no jornal, uma notícia na televisão, um filme, uma conversa com pessoas interessantes, é sempre um motivo para começar a pensar numa música. Olha, por exemplo, o caso do meu single atual, Ponto nas Ondas, que vem de uma conversa que eu tive na Galiza com o Xia, e ela entregou-me o tema para eu gravar. E hoje é o hino oficial da lusofonia, e com apoio, como te disse, da Unesco, é muito bom para mim. O José Cid já viveu momentos muito duros. Qual é o segredo para superar esses momentos? Eu não vou atrás de um estilo. Aliás, um dia fiz uma camisola, ainda a tenho, que dizia que coerente é a minha avó. Eu não sou muito coerente, mas também essa ousadia de não ser coerente torna-me mal comparado com Fernando Pessoa, que também não tinha um personagem, tinha vários heterónimos. É o meu caso. Eu tenho músicas, por exemplo, há uma música que eu não consigo cantar, que é Fado de Coimbra. Eu adoro Fado de Coimbra, mas não consigo cantar. Mas fado canto. Até muito bem, fado. Canto fado bem. Tem fado geral. CDs e álbum. Canto fado. Como equilibra o desejo de liberdade criativa com as exigências do público e da indústria musical? Eu estou fora da indústria musical, eu tenho um label que é meu, não estou em nenhuma multinacional, já estive, mas não estou, há muitos anos que não estou.
gravo o que quero, faço como quero, tenho depois empresas que me distribuem os meus discos, pelas FNACs, pelas Tubitec, e os meus álbuns sou eu que os produzo e ninguém manda em mim na minha produção. Mas aceito muito as opiniões de pessoas que estejam à minha volta, sem dúvida. Fui eu que me inspirei a mim próprio. Não é Elton John, nem Beatles, nem nada que me tinham inspirado. Eu inspirei-me a mim próprio. E sigo as minhas linhas, não quero... Eu quero ser... Possam ser perfeito, mas sou original, de certeza. Ao longo da vida, o que é que mais o desafiou fora do palco e em que medida o moldou como artista? É inesquecível cantar com 10 anos, antes da Amália Rodrigues, quando eu tinha, em 1952, eu cantar com 10 anos, antes da Amália Rodrigues, na minha terra natal, é inesquecível. Como lida com o facto de ser simultaneamente um ícone popular e uma figura controversa? Eu tenho que ser controverso, porque eu estou no meio de uma política que não é perfeita, de um mundo que não é perfeito. Eu tenho que ser controverso e não vou deixar de ser. Mas também não vou ser mentiroso, não se preocupem que eu não vou mentir. Porque de mentirosos e ditadores está o cemitério cheio. Qual a obra que sente que melhor representa quem você é realmente, não como ídolo, mas como pessoa? Não há obras concretas, a minha obra fala por mim, eu canto aquilo por inspiração pura, aquilo que me vem à cabeça, e assim irei ficar toda a vida. Porquê que a Natália Correia foi das pessoas mais importantes da vida do José Cid? Porque a Natália Correia é uma mulher muito livre, muito à frente na sua geração, que não me deixava sequer pensar em recuar. Era uma mulher ousadíssima, era a nossa Simone de Beauvoir, era uma mulher extraordinária e adorava-me, ao contrário do Hélio dos Santos, não simpatizava muito comigo, mas pronto, eu simpatizava com ele, coitado, paz à sua alma. Mas a Natália, eu sou cantor que mais temas cantou da Natália Correia e lamento que quando fazem homenagens à Natália não me chamem para participar, lamento. Aos 83 anos, qual é o sentido da vida do José Cid? Tenho vários motivos, é dormir bem, tratar da minha saúde, continuar a fazer esta digressão de verão e depois, como o meu disco se chama, depois logo se vê. Muito obrigado ao José Cid, à Gabriela, sua esposa, e também a todos os elementos e direção da Junta de Freguesia de Alvalade. Um bem-aja para todos. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt.